Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a doutora Juliana Lanes por esse convite, cumprimentando aí também ao doutor Francisco Lopes pela iniciativa desse terceiro encontro de direito público do Estado do Mato Grosso, nas pessoas de quem saúdo a todas as procuradoras e procuradores, não apenas do Estado do Mato Grosso, mas todos os advogados públicos que nos acompanham nesse momento. Cumprimentar a doutora Gisela Cardoso, presidente da UAB na seção do Mato Grosso, na pessoa de quem saúdo as advogadas e advogados que nos acompanham. Cumprimentar a nossa desembargadora Helena Maria, na pessoa de quem cumprimento os magistrados e magistradas que nos seguem, todos os estudantes que nos acompanham, e uma saudação muito especial ao doutor Pedro Veiga, procurador do Estado do Mato Grosso, que foi meu aluno na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que me proporciona aqui essa alegria, essa satisfação, que é, de fato, a realização de um professor, ver o sucesso dos seus ex-alunos, que podem devolver à sociedade um pouco do que receberam do magistério. Então, fico muito satisfeito, é uma grande satisfação participar desse evento. Não é uma tarefa simples falar em lugar da ministra Carmen Lúcia, minha querida amiga, que também é procuradora do Estado de Minas Gerais de carreira, antes de ir para o Supremo Tribunal Federal, foi, inclusive, procuradora-geral do Estado de Minas Gerais, e professora de Direito Administrativo da PUC Minas, uma querida amiga, certamente envolvida nas tarefas árduas e espinhosas da judicatura no Supremo Tribunal Federal, não pôde participar, e eu vou tentar aqui, de alguma forma, compartilhar com as senhoras e os senhores algumas reflexões nesse momento tão importante, tão delicado do Brasil e do mundo, o ano de 2022, sobre esse tema que me foi proposto. Eu iniciaria lembrando a todos que existe entre o direito constitucional e o direito administrativo uma relação evidente de ligação umbilical, né? O direito constitucional é o estatuto jurídico do poder político, e o direito administrativo é o estatuto jurídico da burocracia do Estado. Mas, curiosamente, esses dois ramos tão importantes do direito público estiveram, durante muitos e muitos anos, apartados, quase que compartimentalizados, afastados na sua constituição dogmática, a ponto de alguns pensadores mais argutos dizerem: se você quiser conceber e conhecer como não funciona uma sociedade, leia a sua Constituição, né, nas sociedades em que a Constituição é meramente semântica, um mero pedaço de papel. Mas, se quiser conhecer como ela funciona, entenda o seu direito administrativo. Porque é no direito administrativo, efetivamente, que as coisas acontecem. É pelo direito administrativo que se estabelece a relação entre os cidadãos e o Estado. É pelo direito administrativo que se define se os direitos fundamentais são ou não respeitados, se existe democracia e equidade, alguma relação de paridade entre os súditos e a burocracia estatal. Então, a minha exposição vai ser basicamente uma tentativa de descrição sobre o desenvolvimento do direito administrativo e, mais especificamente, sobre o papel da advocacia pública na aplicação contemporânea do direito administrativo brasileiro. Qual é o papel dos advogados públicos na realização da democracia e dos direitos fundamentais? Isso ainda hoje é algo muito relevante, porque a advocacia pública ainda é associada, no Brasil de hoje, a uma atividade de defesa de governo, a uma atividade de defesa, muitas vezes mal compreendida, dos governantes de plantão, e não a uma atividade de Estado ligada aos seus fundamentos principais, que são a defesa dos direitos fundamentais
e do próprio regime democrático. Então, eu inicio retomando o conceito fundamental do artigo 1º da Constituição Cidadã de 1988, que é o de que a República Federativa do Brasil se constitui num Estado democrático de direito. Nas palavras do grande professor Gomes Canottilho, um Estado democrático de direito é a fusão de dois conceitos historicamente construídos: o Estado democrático, a democracia majoritária, a ideia de soberania popular, responsiva à vontade do povo, manifestada em eleições livres e periódicas, em que essa vontade da maioria se dá por meio dos representantes eleitos e também por outros meios de democracia direta, como os plebiscitos, os referenda, a iniciativa popular. Mas, ao mesmo tempo, o Estado democrático é um Estado de direito e a ideia do Estado de direito está vinculado à noção liberal de governo limitado, de limitação dos governantes eleitos pelo povo, pela Constituição e pelas leis da nação. E essa noção de governo limitado limita a própria soberania popular. Então, a ideia de Estado democrático de direito, que é a síntese proporcionada pelas democracias constitucionais, se dá com a soberania popular decorrente da vontade majoritária do povo, submetida a uma limitação dessa vontade majoritária por uma vontade superior expressa na Constituição. Essa é a ideia síntese do Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito seria uma mera abstração, uma quimera, se ele não se concretizasse, se ele não se operacionalizasse por meio de instituições. As diferentes instituições traduzidas na trilogia clássica das funções estatais, a função legislativa de normogênese, de criação das normas jurídicas que inovam o ordenamento, a função executiva de execução, também de criação normativa a partir das leis e de elaboração de políticas públicas que realizam o interesse público constituído por meio da vontade legislativa e, finalmente, o Poder Judiciário, que dá a última palavra sobre o que o direito é nas situações de conflitos de interesses. E nos interessa aqui muito proximamente a posição da advocacia pública no Estado democrático de direito. A Constituição de 1988 situou a advocacia pública, no seu artigo 132, não dentro da estrutura do Poder Executivo, mas como uma das funções essenciais à justiça. Não a justiça entendida organicamente como poder judiciário, mas a justiça entendida como um valor. E aí, no 131, trata da Advocacia Geral da União e no artigo 132 trata das Procuradorias Gerais dos Estados. E me parece que essa decisão política fundamental tomada pelo Constituinte originário tem um significado simbólico, mas tem também um significado prático muito importante. A advocacia pública é, dentre as instituições essenciais à justiça, aquela encarregada de construir uma ponte entre esses dois elementos do Estado democrático de direito, a democracia e o direito, ou seja, entre esses dois subsistemas sociais que devem se comunicar. A democracia como a forma de realização da política, a forma civilizada de realização da política, com eleições periódicas, com participação popular na tomada das decisões, com respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, e, ao mesmo tempo, o Estado de Direito, o cumprimento da Constituição, o respeito às leis e a elaboração de políticas públicas dentro desses marcos constitucionais e legais. O posicionamento da advocacia
advocacia pública dentro como uma das funções essenciais à justiça, me parece algo que simbolicamente representa uma negativa em relação à sua compreensão tradicional, porque seria muito simples posicionar a Advocacia Geral da União, as procuradorias dos estados dentro do Poder Executivo e qualificá-las como órgãos de governo ou como simples órgãos de governo, mas também do ponto de vista da topografia jurídico-constitucional tem um significado muito importante. Significa que essas funções, como eu disse, não são meras funções governativas, embora muito importantes para a realização de governos democráticos dentro dos marcos constitucionais e legais. Mas me parece que essa é uma premissa fundamental da Constituição de 88. A advocacia pública é uma função de Estado e não uma mera função de governo. Mas o que isso significa do ponto de vista jurídico? Significa que, como eu disse, a advocacia pública tem, por um lado, um compromisso democrático, né, com essa primeira parte da ideia da democracia constitucional, que é o Estado democrático. E, de outro lado, um compromisso jurídico com a segunda parte, que seria a do Estado democrático de direito. Então, nas duas grandes vertentes de atuação da advocacia pública, que são a consultoria jurídica dos entes públicos e a representação judicial e extrajudicial desses mesmos entes públicos, vão se encontrar esses dois valores essenciais: o compromisso com a democracia e o compromisso com o Estado de Direito. Essa visão contemporânea da advocacia pública me parece essencial para orientar desde os bancos universitários e nas escolas de formação, como a escola que preside a doutora Juliana Lanes, a preparação dos nossos advogados públicos, e assim tem sido no último concurso realizado na minha instituição, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, com os novos procuradores que ingressaram na carreira. Como compreender o seu próprio papel. Eu costumo dizer que, enquanto o Poder Judiciário e o Ministério Público são funções já amadurecidas, né, a partir da refundação do Estado Democrático no Brasil com a Constituição de 1988, a advocacia pública é uma instituição que veio se reconstruindo e vem atingindo, nos últimos anos, a sua maturidade institucional. Então, eu costumo dar alguns exemplos na nossa atuação institucional, e isso vai muito ao encontro do que disse o nosso procurador-geral Francisco Lopes, ao exemplificar a atuação da advocacia pública mais contemporaneamente no plano da consensualidade administrativa, com a realização de objetivos democráticos e também de direitos fundamentais dos cidadãos. Então, eu vou subdividir essa atuação, dando alguns exemplos, tanto do que eu chamo da vertente democrática da advocacia pública, como com a vertente jurídica da advocacia pública em diferentes dimensões da sua atuação. O que eu chamo de compromisso democrático da advocacia pública, né? Como é que se perfaz esse compromisso na prática? Ele se explica a partir da própria origem do Estado democrático e da sua disciplina constitucional. Quando se pensa a advocacia pública, deve-se pensar na democracia, no seu estatuto jurídico fundamental, que é a Constituição, e na sua composição governativa. Quando se pensa nos agentes públicos eleitos e na composição dos órgãos de governo, né, pelos ministérios, pelos secretariados, as diversas entidades da administração pública indireta, seja nos cargos em comissão, seja nos cargos de provimento efetivo, né, providos por meio de concurso público, o que se imagina numa estrutura, num conjunto de estruturas administrativas que sejam responsivas
à soberania popular. O advogado público é aquele profissional recrutado por meio de concurso público, que tem a missão de viabilizar juridicamente políticas públicas legítimas definidas por agentes políticos eleitos. Então, diferentemente do Poder Judiciário, cuja independência é condição sine qua non para a aplicação imparcial do direito, o juiz, o magistrado, é aquele que diz o que o direito é em caráter final, e isso é importante para a segurança jurídica e para a aplicação imparcial da lei, da Constituição. O membro do Ministério Público é o advogado da sociedade, que também, de forma independente e imparcial, promove de maneira extrajudicial ou judicialmente postula também judicialmente a defesa da sociedade, do regime democrático, dos direitos sociais e individuais indisponíveis. O advogado público tem um vínculo com a democracia a partir da compreensão de que o seu papel, tanto como consultor jurídico, como representante judicial e extrajudicial das pessoas jurídicas de direito público, é com os representantes eleitos pelo povo. E é nesse sentido, e o nosso presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, Vicente Braga, que é procurador de carreira, procurador do Estado do Ceará, gosta de repetir essa minha definição, é nesse sentido que eu costumo dizer que o advogado público, o advogado da União, o procurador do Estado e o procurador do município são, nesse sentido, advogados da democracia. E por que são advogados da democracia? Porque num estado de força, num estado autoritário, as decisões dos governantes são cumpridas por meio de canetadas ou de quarteladas, são cumpridas por meio de imposições de cima a baixo, por meio das Forças Armadas. Num Estado democrático de direito, essas decisões são elaboradas juridicamente para que sejam consentâneas com a Constituição e as leis do país. E, quando necessário, são os advogados públicos que devem orientar e participar ativamente de projetos de lei e, eventualmente, até de propostas de emendas à Constituição e de atos infralegais, como decretos, portarias, resoluções, que possam alterar o próprio ordenamento jurídico e fazer a interação entre a política e o direito. Porque, evidentemente, o processo democrático é um processo que convive numa interação dinâmica com o fenômeno jurídico. E é dessa atualização constante do ordenamento jurídico que se realiza a vontade popular, mas sempre respeitando os limites impostos pela Constituição e, ao fim e ao cabo, as cláusulas pétreas, que são limitações materiais impostas no próprio documento constitucional. Então, vejam a importância. A viabilização jurídica de políticas públicas definidas por agentes políticos eleitos depende, na sua formulação, na sua implementação e na sua eventual defesa perante o Poder Judiciário e diante de eventual questionamento por advogados privados da sociedade, por defensores públicos e até pelo Ministério Público, compete aos advogados públicos. Então, a defesa do que no direito administrativo se chama de presunção de legitimidade dos atos do poder público é, na verdade, compreendida ou ressignificada como uma defesa da própria democracia diante de eventuais questionamentos. Isso não é uma anomalia, isso não é algo que desmerece o Estado democrático. Isso faz parte do processo de amadurecimento da própria democracia. Se as políticas públicas forem bem elaboradas, se elas forem blindadas a partir de uma compreensão de quais são os seus limites jurídicos, e se elas lograrem alcançar as maiorias necessárias para a aprovação de leis ordinárias, leis complementares ou, eventualmente, até emendas constitucionais, isso significará que há apoio popular e, consequentemente, vontade democrática suficiente
para propulsionar essas políticas públicas que foram escolhidas pelo povo e que levaram ao poder determinados governantes com com um determinado viés político ideológico. Também assim, como eu disse, na atuação da representação judicial e extrajudicial da advocacia pública. Os advogados públicos têm esse papel de defesa da democracia, que muitas vezes lhes rende algumas incompreensões, como defensores pessoais dos governantes que eventualmente ocupem determinados cargos. Mas é essencial à democracia que as políticas públicas sejam defendidas dos eventuais ataques que lhes sejam desferidos pela advocacia, pela defensoria pública, pelo Ministério Público e, eventualmente, por partidos de oposição. Não foram poucas as vezes em que eu, como procurador do Estado do Rio de Janeiro, fui convocado para a defesa de leis ou de políticas públicas do meu Estado perante o Tribunal de Justiça ou perante o Supremo Tribunal Federal. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foi pioneiro numa série de medidas que realizavam direitos fundamentais. Eu tive o orgulho, porque também sou professor da Universidade Estadual, de defender a primeira lei brasileira que instituiu um programa de cotas para acesso de pessoas pertencentes a minorias étnico-raciais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um programa que depois se nacionalizou, inclusive no âmbito federal. E essa lei, natural, foi questionada numa ação direta de inconstitucionalidade, primeiro numa representação de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, depois numa ADIM perante o Supremo Tribunal Federal, e a Procuradoria-Geral do Estado atua na defesa dessa lei. E tantas outras situações em que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, teve que se defender no Supremo Tribunal Federal no questionamento do seu ingresso no regime de recuperação fiscal, que era essencial para a garantia da saúde financeira do Estado e recuperação das contas públicas para a manutenção das políticas públicas estaduais. Foi a advocacia pública fluminense quem defendeu essa permanência e tivemos êxito no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso representa uma atuação jurídica profissional de profissionais recrutados por meio de concurso público, estáveis, mas que não são filiados politicamente a nenhum partido, que não têm um vínculo de lealdade política. Isso, obviamente, não tem a ver com a chefia da instituição, que pode ter esse vínculo. Nós não temos nenhuma vedação constitucional a essa vinculação, mas institucionalmente a Procuradoria-Geral do Estado, assim como a Advocacia-Geral da União, são instituições que devem, tanto no plano da consultoria jurídica como no plano da representação judicial e extrajudicial, atuar na viabilização de políticas públicas definidas por regimes, por governos democraticamente eleitos. Ao lado desse compromisso democrático, existe também, e talvez tão importante quanto, o compromisso jurídico com o Estado de Direito. E, nesse sentido, há um conjunto de atuações cada vez mais relevantes da advocacia pública que atuam decisivamente na concretização de direitos fundamentais dos cidadãos. É claro, a advocacia pública é fundamental para a defesa do patrimônio público, do erário, para a defesa da probidade administrativa, tanto no plano da consultoria jurídica, emitindo pareceres que evitam atos improbos, que orientam a administração na realização do princípio da eficiência, nas suas contratações, nos seus atos unilaterais, mas também na realização de direitos fundamentais, tanto no plano da consultoria como no plano da representação judicial e extrajudicial. Eu vou dar aqui um exemplo de uma atuação da advocacia pública que ganhou, inclusive, o conhecido prêmio Inovare, do qual eu sou membro, que foi uma iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, que há alguns anos ficou encarregada de realizar um projeto que era de interesse
da Copa do Mundo de 2014, que era o projeto de construção do veículo leve sobre trilhos de Fortaleza. Nesse caso, eram necessárias muitas ações de desapropriação que teriam um impacto muito significativo sobre cerca de quase 900 famílias, com o deslocamento dessas famílias das áreas em que elas habitavam para outras regiões. Tradicionalmente, a advocacia pública propunha essas ações de desapropriação, realizava os depósitos dos valores das avaliações administrativas para as indenizações, obtinha as liminares de missão provisória na posse, entregava essas liminares de missão provisória na posse ao Poder Executivo, aos órgãos competentes, e as obras se realizavam. Nesse caso, especificamente, operou-se ali um pequeno milagre, por essa nova compreensão da atuação da advocacia pública, que é também uma nova compreensão, como disse o nosso procurador-geral Francisco Lopes, do próprio papel do direito administrativo, em substituição a decisões meramente unilaterais e a busca da consensualidade administrativa como um instrumento da realização da democracia e de direitos fundamentais dos cidadãos. A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará conseguiu um índice de cerca de 98% de sucesso na realização, na celebração de acordos extrajudiciais, portanto, de desapropriações consensuais, desapropriações administrativas com essas famílias, em que, além do pagamento no tempo adequado dessas indenizações, certamente em valores mais adequados do que os tradicionalmente feitos, no período que mediou a celebração do acordo até o pagamento final das indenizações, essas famílias foram inscritas no programa de aluguel social e, portanto, receberam esse pagamento do aluguel social para fazer frente à saída imediata do local da sua moradia. Essa adesão também evitou, obviamente, o ajuizamento dessas centenas e centenas de ações de desapropriação, o entulhamento do Poder Judiciário, facilitou a realização mais célere das obras e garantiu o direito à moradia dessas centenas de famílias. Então, por meio de uma única ação concertada da Procuradoria-Geral do Estado, em parceria com a Defensoria Pública daquele Estado, conseguiu-se reduzir-se, nesse índice extraordinário de sucesso de 98%, a litigiosidade no que seria um grande contencioso de desapropriações que inundaria o Poder Judiciário cearense, conseguiu-se evitar o deslocamento dessas famílias para áreas longínquas, certamente o pagamento de indenizações que seriam muito mais altas, num longo prazo, por precatórios que seriam pagos a perder de vista, para famílias que ficariam, certamente, privadas da sua moradia, que é um direito fundamental assegurado no artigo 6º da Constituição. Houve, portanto, uma economia de gastos para o poder público, houve a preservação da moradia dessas famílias e a realização de um direito fundamental, e houve a realização eficiente do interesse público, que era assegurar ao Estado o direito de posse sobre aquelas áreas para a realização de uma obra pública que era de interesse da sociedade, que era uma obra de mobilidade urbana como veículo leve sobre trilhos. Então, esse é um exemplo que merece visibilidade, porque é um exemplo contemporâneo de uso do direito administrativo, não como uma peça de museu, não como um exercício retórico da autoridade, da potestade estatal, oprimindo cidadãos que seriam jogados para regiões distantes sem acesso à moradia, mas sim um exercício democrático, consensual da potestade estatal, que, ao mesmo tempo, realiza o interesse público e realiza direitos fundamentais dos cidadãos.
Eu acho que essa visão da advocacia pública comprometida com a realização de direitos fundamentais é algo que deve ser melhor desenvolvido e investigado no Brasil. Quando se pensa hoje, e o Estado do Rio de Janeiro recentemente aprovou uma lei de mediação e conciliação que busca efetivar, no âmbito estadual, o artigo 26 da nova LINDB, a Lei Federal 13.655 de 2018, que institui uma verdadeira cláusula geral de consensualidade administrativa, que, ao contrário do que muitos dizem, não revoga a ideia de indisponibilidade do interesse público, mas que busca otimizar o interesse público com uma flexibilidade de meios para alcançá-lo de maneira mais célere e mais eficiente. Essa é a ideia da consensualidade administrativa. Quando se pensa num Estado complexo, muito desigual, mas que é o segundo PIB do país, como é o Estado do Rio de Janeiro, no potencial de alcance dessa consensualização, dessa lei de autocomposição, por meio da autocomposição, por meio da conciliação e da mediação de casos. O próprio presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarou que nós estamos diante de uma possível revolução no que se refere ao maior cliente do Poder Judiciário do Estado, que é o próprio Estado do Rio de Janeiro. E isso pode significar, de um lado, a diminuição massiva do número de ações judiciais no Tribunal de Justiça, mas, mais do que isso, uma redução de custos, não só pela preservação da máquina judiciária, né, pela redução desnecessária do uso da máquina judiciária, mas pela redução no que se refere a encargos moratórios, a multas, a correção monetária, mas também a ideia de que o cidadão terá maior confiança no seu Estado, né, pelo incremento do grau de confiança das pessoas na administração pública, pela maior adesão das pessoas às políticas públicas, pelo maior respeito que o cidadão pode vir a ter em relação ao próprio Estado. Isso me parece algo fundamental, mas que só terá êxito se for conduzido por uma instituição preparada tecnicamente, por uma instituição profissional e estável, como é a advocacia pública. Para que a advocacia pública possa realizar essa missão, é necessário cada vez mais que ela se fortaleça institucionalmente, né, que ela continue a ser recrutada como tem sido por concurso público, que ela continue a ser uma instituição dotada de estabilidade, que ela continue a ser uma instituição de Estado e não de governo, mas que ela seja protegida de eventuais ataques das instituições de controle, que ainda no Brasil hoje veem esse desenvolvimento de mecanismos como o da consensualidade administrativa com desconfiança. É claro que a consensualidade deve ser conduzida com cuidado, porque deve observar, por exemplo, o princípio da impessoalidade, da isonomia. Todo acordo administrativo deve ser bem fundamentado do ponto de vista da eficiência, do respeito à probidade administrativa, mas não é possível se pensar num país que padece com a litigiosidade de massa, num país que tem como um dos seus objetivos constitucionais, como direito fundamental, o direito à razoável duração do processo, que, por exemplo, tem alguns nortes constitucionais, como privilegiar pessoas em idade avançada, pessoas idosas, que têm portanto, alguns vetores jurídicos que devem orientar a consensualidade no âmbito de processos judiciais e, portanto, também a consensualidade preventiva para evitar que os litígios judiciais aconteçam, que a gente continue imaginando que a realização do interesse público só vai se dar no direito administrativo com o ajuizamento de ações judiciais e quando transitar em julgado a última decisão judicial do último juiz do Supremo Tribunal Federal que venha a proferir a última decisão. Essa é uma visão ultrapassada do direito administrativo e é uma visão com a qual nós não podemos compactuar.
O direito administrativo é um meio e não um fim em si mesmo. E a administração pública é um instrumento a serviço da cidadania para garantir liberdade e igualdade a todos os cidadãos. Nós devemos procurar fomentar isso na formação dos advogados públicos para o bem e o desenvolvimento do nosso país. Eu tenho a impressão que eu já falei bastante, todos devem estar cansados, deve estar na hora do jantar. Eu sou fã do Herbert de Souza, o criador do programa Contra a Fome, que dizia que quem tem fome tem pressa, portanto, não devo falar mais do que o necessário. Fico à disposição, não sei, doutora Juliana, se teremos algum espaço para interações, mas fico à disposição para eventuais perguntas, para alguns debates. Acho que a ausência eventual da ministra Carmen Lúcia talvez nos permita isso. Fico aqui à disposição e agradeço muitíssimo essa oportunidade, esse verdadeiro privilégio que foi participar dessa sessão inaugural desse encontro de direito público do Estado do Mato Grosso. Muito obrigado a todos e a todas. Boa noite, professor. Me ouvem? Meu nome é Hugo, sou procurador de Estado no Mato Grosso e fui incumbido aí da tarefa de mediar essa ótima fala, foi e breve, inclusive, do professor Gustavo. Para até fazendo justiça aqui, para quem não sabe, o professor Gustavo Binemboim, ele é procurador do Estado do Rio, advogado e hoje professor titular da cadeira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor titular em Direito Administrativo, doutor, mestre, enfim. Para quem gosta e acompanha Direito Administrativo, sabe que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro até pela grande participação desses procuradores do Estado, né, na universidade, mas um grande expoente do que tem de mais atual no direito administrativo no Brasil, né? E a UERJ como um todo, mas em especial o professor Gustavo é um grande expoente, uma grande revelação. Inclusive a leitura da tese de doutorado dele, que depois virou livro, que eu recomendo desde já para que todos leiam, é um divisor de águas em relação ao entendimento e à compreensão do direito administrativo para qualquer operador do direito, em especial para os advogados públicos, né? De maneira bem resumida, o professor Gustavo parte de uma revisitação, né? Talvez nem revisitação, mas uma desconstrução e uma nova proposta de temas fundamentais do direito administrativo, como supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a discricionariedade e a vinculação, enfim, temas que a gente, durante o estudo, adota quase como dogmas, sem uma postura mais crítica, né, diante deles, e ele faz essa reformulação. Inclusive, o ministro Barroso diz que alguns livros esperam uma pessoa certa para serem escritos, né? E, de fato, essa tese, esse livro do professor Gustavo, parece que estava aguardando para ser escrito por ele, né? É um tema tão complexo e parece tão simples, assim, parece que é quase uma leitura gostosa de ler. Então, você já deve ter percebido, o senhor tem aqui um grande fã, e é uma honra estar podendo conversar e trocar um pouquinho de ideia com o professor. Tentando fazer um paralelo entre a tua fala, a tua exposição hoje, e buscando esses pontos principais, remontando aí a tua tese, tudo que o senhor falou toca, né, no que eu vou falar, mas de maneira mais direta.
gostaria de saber como que há essa revisitação, essa reconstrução do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele volta-se mais diretamente ao advogado público, né? Que é o nosso caso, né? Quais são os cuidados, né? De qual interesse público é realmente a melhor escolha, e como a gente pode se orientar na hora da construção de uma política pública, na viabilização do administrador eleito, enfim. Minha pergunta é nesse sentido. Poxa, Hugo, inicialmente, obrigado aí pelas referências elogiosas. Você deve estar se referindo a esse livro aqui, Uma Teoria do Direito Administrativo. O meu está meio grifado. Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. Está em 3ª edição, eu estou preparando a 4ª. Eu tive... isso foi uma tese de doutorado, já do ano de 2006. Eu tive uma alegria muito grande recentemente de estar em Lisboa, num congresso, e vocês sabem que Portugal tem 2 grandes faculdades de Direito, além de outras, mas as 2 principais são a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E há 2 catedráticos, não são jovens, são homens maduros, na casa dos 50 anos. Eu completei 50 anos esse ano. Em Lisboa é o professor Paulo Otero, é o catedrático de Lisboa, e em Coimbra é o professor Pedro Costa Gonçalves. E nesse congresso ambos disseram que esse livro era o livro que eles consideravam o livro mais importante do direito administrativo no Brasil. E eu não esperava isso, sinceramente, eu não acho que seja, mas é um livro certamente que no início, quando foi publicado, causou muita estranheza, né? Exatamente por essa desconstrução de uma noção muito difundida no Brasil, que nós, advogados públicos, nos acostumamos a repetir quase que automaticamente, ritualisticamente, e que também não questionávamos muito, porque nas nossas petições, nos nossos pareceres, era um argumento como se fosse um argumento de autoridade, né, da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares. Ele, inicialmente, a discussão foi má compreendida, mas acho que hoje já evoluímos muito nessa discussão, né? Ele foi mal compreendido. Eu acho que é importante você ter dado essa oportunidade para quem ainda não está atualizado sobre isso. Foi mal compreendido porque se imaginava, bom, se não há supremacia do interesse público sobre os interesses particulares, então há o inverso, a supremacia dos interesses particulares sobre o interesse público, e a resposta é, evidentemente, não, né? Não há resposta certa para a pergunta errada. A ideia aqui fundamental é de que o Estado administração, o Estado legislação e o Estado juiz estão vinculados a um interesse público que comporta tanto interesses fundamentais de natureza individual, como os direitos fundamentais dos cidadãos, como interesses fundamentais de natureza transindividual, interesses coletivos e interesses difusos. Há situações individuais que consagram direitos individuais, direitos fundamentais, que são dever do Estado respeitar, proteger e promover. Então, há posições jurídicas individuais que o Estado não apenas tem que respeitar, mas tem que proteger e tem que promover. E é nesse sentido que eu digo que o direito administrativo é vinculado a direitos fundamentais, no sentido de que os direitos fundamentais impõem ao Estado deveres de observância, de respeito, e deveres de proteção e deveres prestacionais de realização. Basta você pensar, Hugo, num exemplo óbvio. A liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer. É um direito fundamental declarado no artigo 5º da Constituição, que vincula
o Estado administração de diferentes maneiras. O Estado não pode interferir de maneira ilegítima, sem uma justa causa, sem uma razão legítima, no direito de ir, vir e permanecer das pessoas. Portanto, ele está impedido de fazê-lo, ele tem uma eficácia de bloqueio sobre o Estado de administração. Ele impõe deveres de proteção ao aparato de segurança pública, para as pessoas poderem frequentar trabalho, escola, lazer, e, ao mesmo tempo, impõe deveres prestacionais, como a criação de estruturas de prestação de serviços públicos, como transportes públicos, transportes de massa, que permitam a realização desse direito fundamental de ir e vir. Então, esse direito fundamental, na sua pluralidade de dimensões, ele vincula a administração pública de diferentes formas. Realizar o direito individual de uma pessoa, sendo esse direito um direito fundamental, é realizar o interesse público para o Estado. Cada pessoa é um fim em si mesmo. É claro, interesses egoísticos de acumulação de riqueza não são direitos fundamentais, mas o Estatuto Constitucional dos Direitos Fundamentais envolve um conjunto de interesses públicos que impõem, sim, deveres do Estado de observância, deveres de proteção e deveres de prestação. Se você pensar nas políticas públicas igualitárias de inserção de pessoas portadoras de deficiências ou das minorias étnico-raciais, o Estado promove a igualdade dessas pessoas, porque, obviamente, tem a ganhar com a diversidade, porque o Estado tem a ganhar com esses ativos sociais que são essas pessoas, mas porque essas pessoas também têm a ganhar, obviamente com reparações históricas, com o que a sociedade lhes deve. Mas o Estado realiza esses interesses individuais, que são interesses fundamentais para toda a sociedade. Isso é papel do Estado. Isso também é papel do Estado. Agora, é claro que, ao lado disso, existem interesses transindividuais, a proteção do meio ambiente, a proteção do patrimônio público, a proteção do erário. E há situações em que existem conflitos. E esses conflitos são arbitrados, ora pela Constituição, ora pelas leis, ora por uma ponderação desses interesses. Mas não há supremacia a priori, nem do coletivo sobre o individual, nem do público sobre o privado. O que há é um conjunto de ponderações feitas pela Constituição e pelas leis entre o indivíduo e a sociedade, em qualquer democracia ocidental civilizada. Não há como se estabelecer uma dicotomia em que haja uma prevalência a priori do todo sobre o indivíduo ou do indivíduo sobre o todo. O que há sempre um conjunto de ponderações. E o papel do direito administrativo é exatamente esse: é arbitrar esses conflitos e colocar o Estado a serviço, ora de um e ora de outros, de acordo com as decisões jurídico-políticas em cada situação. Muito bom, obrigado, professor. E a gente vê assim, por mais que não tenha um reconhecimento expresso de que esse princípio precisa ser revisitado, né, pelo menos no nosso dia a dia, na prática, ele é o tempo todo colocado em xeque, né? Inclusive, por todo esse incentivo à consensualização, né? Porque isso, numa teoria rígida, né, de supremacia, era inadmissível que o Estado pudesse abrir mão de qualquer ponto em favor do privado, né, ou em favor de estancar um processo judicial que poderia se arrastar por 20, 30 anos. Né? Então, qual o interesse público, né, está sendo, embora não haja esse reconhecimento expresso, na prática do dia, ele não, a gente já vê que é diferente, né? O princípio, a aplicação do princípio, né? Na prática.
Uma outra vertente do princípio associava ao exercício necessário das potestades, das prerrogativas estatais no regime jurídico administrativo, né, Hugo? Então, quando você pensa, por que o Estado contrata a compra e venda de um bem, ou por que o Estado contrata a prestação de serviços, se o Estado poderia desapropriar sempre, ou o Estado poderia requisitar administrativamente sempre, por atos unilaterais? Por que o Estado o faz? Porque a consensualidade impõe também para o Estado vantagens, porque a consensualidade é um instrumento, né, e aí a consensualidade por meio de contratos, nesse caso específico desse exemplo, impõe vantagens, vantagens comparativas em termos de eficiência, né? O respeito aos contratos importa vantagens de economia de custos, ganhos de escala, e o respeito aos contratos em qualquer nação civilizada é um índice de desenvolvimento. E isso significa, e é por isso que nós estamos caminhando no campo da mediação, da conciliação, da própria arbitragem de contratos administrativos, no sentido de ter ganhos de eficiência nesses contratos, no sentido de redução de preços, redução de custos, a partir do compromisso do Estado de soluções mais paritárias desses conflitos de interesse. Não significa que o Estado vai abrir mão sempre dessas prerrogativas, mas significa que o regime jurídico administrativo ele pode ter essa ductibilidade, essa flexibilidade, porque o que interessa na ponta final é a realização do melhor interesse público, e não o cumprimento ritualístico de um regime jurídico rígido. Né? Se o melhor interesse público for alcançado, o regime jurídico administrativo importa menos. O que importa é os interesses da sociedade serem otimizados. Ótimo. Vou passar aqui para as perguntas dos colegas encaminhados aqui no chat. Peço que quem tiver dúvidas, interesse, mande aqui nesse momento para a gente, né? O Diego, nosso colega aqui da PGE, parabeniza a aula, agradece e pergunta: é cedido a crítica ao custo da supremacia do interesse público no campo da licitação e contratos. A nova lei pauta em grande parte a consensualidade neste campo. A PGE do Rio de Janeiro está regulando como a PGE do Rio está regulando como assunto nesse caso? Uma Câmara específica para licitação e contrato ou uma geral extrajudicial? A pergunta é ótima, Diego, agradeço a pergunta. Por enquanto é uma Câmara, chama-se, a sigla é CASC, Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, é uma geral. Nós imaginamos que dentro dela existirão turmas ou câmaras específicas temáticas, e que uma delas deverá ser de contratos, licitações e contratos administrativos. Até porque a Lei 14.133, como todos devem saber, ela tem uma vacatio legis, permitiu à administração optar pela aplicação, né, com ultratividade da Lei 8.666, mas ela tem algumas inovações importantes. Uma delas é o uso do que em inglês se chamam dispute boards, que são câmaras de conciliação internas à administração antes do litígio ir para a arbitragem ou antes dele ir para o Poder Judiciário. E nós imaginamos que dentro dessa câmara, dessa caixa, que haverá uma turma, uma câmara especializada em licitações e contratos administrativos. O nosso procurador-geral, que é o Bruno Dubé, está fazendo um trabalho, eu posso dizer, posso dar meu depoimento, realmente com muito afinco, um trabalho que me parece que vai render bons frutos nesse campo da consensualidade e especificamente em matéria de licitações e contratos administrativos. Isso é algo que deve despertar grande preocupação, né? Porque é um campo em que a litigiosidade afeta muito o interesse da sociedade, né? A paralisação da prestação das prestações de particulares, o incremento por meio de aditivos constantes em contratos administrativos aumenta muito
o superfaturamento nesses contratos, aumenta muito as despesas públicas. Então, eu acho que esse campo de consensualidade pode ser um campo muito importante do ponto de vista da eficiência administrativa. Eu só costumo, só para completar, dar esse exemplo, eu costumo dar na Lei 8666 o prazo para utilização da exceção do contrato não cumprido, que já foi uma inovação da 8666, era de 90 dias, né? Havendo a mora administrativa acima desse prazo, o particular era autorizado a paralisar as suas prestações se utilizando da exceção do contrato não cumprido. Na Lei 14.133, esse prazo foi reduzido para 60 dias. Tradicionalmente, a doutrina explicava esse prazo pela supremacia do interesse público. Isso nunca fez muito sentido para mim, porque você imagina, a mora de 90 dias, até 90 dias, o particular era obrigado a continuar as suas prestações, salvo uma ordem judicial que o eximisse de cumpri-las. Então, até 90 dias, prevalecia a supremacia do interesse público. E a partir do 91º, em que ele era autorizado a parar de cumprir suas prestações, era a supremacia do interesse particular? Não, essa era uma situação em que o legislador claramente fez um balanceamento de interesses, uma ponderação. 3 meses era o prazo que, no estágio de desenvolvimento da administração pública no Brasil, foi considerado, olha, a administração às vezes atrasa muito, dá para estabelecer um prazo de 90 dias na legislação para a administração purgar a sua mora sem que haja paralisação nas prestações do particular. Mais do que isso, vai se considerar que é também quase que um incentivo à inadimplência administrativa. Mas também aqui não é uma solução radical, de paralisação imediata ou de não paralisação eterna, porque as empresas também têm que pagar as suas contas. Então, é uma solução intermediária. Então, esse é um dos exemplos, dos muitos que eu costumo dar, para dizer não há resposta certa para a pergunta errada, não é nem supremacia do interesse público, nem do interesse particular, aqui é um balanceamento de interesses em prol do interesse maior, que é o interesse da sociedade. Professor Gustavo, muito obrigado pela fala, pela disponibilidade. É uma honra receber o senhor aqui na Procuradoria do Estado do Mato Grosso. E aí eu aproveito para parabenizar a Ju, né, por ter, acho que às vezes até a coragem, a cara de pau de ir atrás Não. Quem agradece sou eu, Hugo, Juliana, doutor Francisco Lopes, desembargadora, presidente da OAB, todos esses colegas numa sexta-feira, às 21h30 que estão aqui comigo. Eu tenho uma admiração profunda pelo Estado do Mato Grosso, por ser um Estado progressista, um Estado criador de oportunidades, gerador de renda, criador de empregos. É um Estado de gente trabalhadora, que atrai pessoas do Brasil inteiro em busca de oportunidades, as mesmas oportunidades que os meus ancestrais vieram da Europa e buscaram no Rio de Janeiro, hoje os nossos irmãos brasileiros buscam no Estado de Mato Grosso. Eu tenho profunda admiração e respeito pelo Estado de Mato Grosso. Já disse a Juliana, que é uma das poucas capitais do Brasil que eu ainda não fui dar palestra. Espero esse convite um dia se concretizar. Muito obrigado a vocês todos e todas por estarem comigo aqui às 21h30 de sexta-feira. Muito bem, muito obrigado, doutor. Álvaro, obrigado. Sim. Muito bem, obrigado, doutor Gustavo Binemboim, professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Direito Público pela URJ, Master of Laws pela Yale Law School, procurador do Estado do Rio de Janeiro, advogado. Obrigado por compartilhar com todos os seus conhecimentos. Muito obrigado também ao doutor Hugo Felipe Martins de Lima, procurador do Estado de Mato Grosso, que foi o debatedor dessa palestra. E antes do encerramento, gostaria de convidar a doutora Juliana Lanes para seus agradecimentos e considerações. Doutora, por gentileza.
não quero mais tomar o tempo, como o doutor Gustavo disse, nós já sextou, né, doutor? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço uma vez mais, doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença, uma grande honra para a gente. Eu não sei se o doutor se lembra, mas eu o convidei para participar do segundo encontro, e o doutor não podia, e aí dessa vez eu falei, eu vou chamá-lo tão cedo que ele não vai ter como ter algum compromisso na data. Então, eu fico muito feliz que tenha dado certo. O convite para vir presencialmente já aconteceu, e quando o doutor quiser, estamos aqui às ordens. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Bom, acho que o colega caiu a ligação aí. É isso, gente. Obrigada, viu? Uma boa noite a todos. O nosso evento retorna no dia 4 de julho, com as palestras do Dr. Eds Milaré e doutora Fernanda Marinella. Uma boa noite a todos.